Olá! Então, o nosso tema dessa vez é lógica. Então, o que eu vou fazer hoje nessa primeira aula, que é basicamente uma aula introdutória, é tentar dar uma ideia mínima para vocês de o que é lógica. Só que antes de começar, é importante a gente entender que a palavra lógica ela tem uma multiplicidade de significações, ou seja, nós a usamos de maneiras diferentes, né? Por exemplo, ao responder acerca da crença ou posição de um interlocutor, eu posso dizer que essa crença ou posição não tem lógica alguma, ou eu posso perguntar acerca da lógica que está por trás dessa crença, ou mesmo de uma atitude de uma pessoa. Bom, no nosso caso, nós vamos usar a palavra lógica de uma maneira bem específica, tá? A lógica enquanto significando uma disciplina acadêmica, uma área de estudos. E essa área de estudos que nós chamamos de lógica, ela foi fundada, né? Ela nasceu na Grécia Antiga, né? O criador da lógica foi o famoso filósofo grego Aristóteles. E como seria de se esperar, nesses séculos a lógica sofreu várias transformações. E talvez a mais importante delas, ou certamente uma das mais importantes, é que no final do século XIX e início do século XX, a lógica ela foi matematizada. Algo semelhante ao que aconteceu com a física no século XVI e XVII. A física se transformou em física matemática. Então a lógica no final do século XIX e início do século XX se transformou em lógica matemática. Então, em função disso, a lógica passou a interessar outras disciplinas para além da filosofia, como a própria matemática e a ciência da computação. Na verdade, muito do desenvolvimento que é feito hoje em lógica acontece em departamento de ciência da computação, por exemplo. Tá certo? Bom, mas o que é a lógica? Né? Então, uma maneira de responder essa pergunta é nós atentarmos para aquilo que é o objeto de estudos central da lógica, que é o argumento, ou argumentação. Então, lógica é a disciplina que estuda argumentos. Sendo um pouquinho mais específico, o objetivo da lógica é distinguir argumentos válidos de argumentos inválidos, ou bons argumentos de argumentos ruins. Né? Ou, sendo mais específico ainda, o objetivo da lógica é dizer o que é que torna um argumento bom, o que é que torna um argumento válido. Então nesse sentido, né, a lógica, ela tem uma gama de utilidades, na verdade uma gama de utilidades bem abrangente, não é? E eu não vou aqui falar sobre todas essas utilidades. Vou mencionar apenas duas dessas utilidades, que são as que tocam mais diretamente nisso que eu estou chamando de o objeto de estudo central da lógica, que é o argumento. Então, se a lógica se debruça sobre argumentos, se a lógica tenta dizer o que é um bom argumento, o que é um argumento ruim, ela vai me ajudar a construir bons argumentos, não é assim? Então, essa é a primeira, digamos, utilidade da lógica. A lógica ela é útil na hora de nós construirmos argumentos. Uma segunda utilidade, que é mais ou menos uma consequência dessa primeira, é que a lógica vai me ajudar a avaliar argumentos escritos por outras pessoas. Vamos supor que eu esteja lendo sobre uma teoria, seja de que natureza for, filosófica, sociológica. Obviamente o autor dessa teoria ele vai fornecer argumentos, né, que a sustentem, que a sustente. E aí, como é que eu vou saber se esses argumentos são bons ou não? Se eu devo aceitar ou não esses argumentos? Então, a lógica vai me dar subsídios para isso. A lógica vai me permitir avaliar, analisar criticamente argumentos. E é nesse sentido que a lógica desempenha um papel fundamental na filosofia. Não é exagero dizer que a argumentação ou o argumento é o coração da filosofia. Não é? Se um filósofo ele quer defender uma teoria ou uma tese filosófica, tudo que ele tem ao seu dispor são argumentos. Ele vai tentar justificar essa tese ou teoria filosófica através de argumentos. Então, na hora de avaliar essa tese filosófica, eu vou avaliar, obviamente, os argumentos que são fornecidos em suporte a essa tese filosófica. E, nesse momento, a lógica ela vai ser de valor inestimável. É tanto que a posição, talvez o que seja a posição dominante dentro da filosofia acerca da lógica, é que a lógica é um instrumento, é uma ferramenta a ser usada na reflexão filosófica. Não é? Todas as disciplinas filosóficas, elas fazem ou deveriam fazer uso da argumentação, de argumentos. Então, a lógica, enquanto disciplina que estuda argumentos, ela vai ser importante, ela vai ser imprescindível para todas essas disciplinas filosóficas. Então, de uma maneira mais geral, ela vai ser imprescindível, a lógica, para toda e qualquer reflexão filosófica.
Então a gente vai tentar entender nessa breve sequência de aulas o que é lógica, em que sentido a lógica pode de fato ser útil para a gente. Então, na próxima aula, eu vou tentar dar para vocês alguns dos conceitos mais básicos acerca da lógica, entre eles o próprio conceito de argumento, o que é um argumento, né, o que é que torna um argumento válido, entre outros, né, falar sobre a distinção entre lógica e argumentação e assim por diante. Nas aulas 3 e 4, eu vou usar esses elementos que eu expus na aula 2 para tentar dar algumas prescrições positivas e negativas. Ou, sendo mais específico, falar um pouquinho sobre o que fazer do ponto de vista da argumentação e o que não fazer. Em relação ao que fazer, eu vou mostrar para vocês algumas pessoas chamam de leis lógicas, né? Os lógicos contemporâneos preferem chamar de regras de inferência. Né? São maneiras ou princípios, né, que nós podemos usar tanto para construir bons argumentos, como para avaliar a validade de argumentos escritos por outras pessoas. Isso eu vou fazer na aula 3. E na aula 4 eu vou dar prescrições negativas. Quais são aquelas formas argumentativas que nós devemos evitar? As famosas falácias. Essa quarta aula vai ser bem curtinho. Então, é basicamente isso o meu plano. Não é nenhum curso abrangente de lógica. Eu acho que não dá nem para chamar de um curso. Seria algo próximo a uma brevíssima introdução à lógica.